Olá! Começa agora o Bora Entender, seu espaço para saber mais sobre tudo que é discutido aqui na Câmara dos Deputados. A gente está aqui toda sexta-feira, ao vivo, na TV e no YouTube da Câmara, sempre com um tema diferente para te ajudar a entender o que é discutido aqui no Congresso e como isso influencia a sua vida. Você já parou para pensar como as mudanças climáticas impactam a produção de alimentos? Pesquisas mostram que a produtividade de algumas culturas pode cair pela metade nos próximos 25 anos, com impacto grande no combate à fome, na renda dos trabalhadores rurais, nas exportações e na economia do país. No Brasil, essa situação é quase um paradoxo, porque o agro é, ao mesmo tempo, um dos principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa e um dos setores que mais sofre com as mudanças climáticas. Quer saber quais as mudanças de técnica de produção têm sido discutidas e como realizar essa virada sem excluir os pequenos produtores? Participa com a gente pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp no 61 99 620 2573, que a gente te responde agora, ao vivo. Bora entender? A gente começa o programa dando as boas-vindas e agradecendo a presença aqui conosco de duas consultoras que acompanham esse assunto aqui na Câmara e também do representante do governo federal que veio participar dessa conversa com a gente. Estão com a gente hoje a consultora legislativa da área da agricultura, Liane Russinski, a consultora legislativa da área de meio ambiente, Kênia Simões, e o diretor do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Bruno Brasil. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. A gente já começa o nosso programa chamando uma participação de telespectadores, de pessoas que se interessam por esse assunto. A gente vai ouvir a pergunta da Rosana Bonini. Ela é de Jaraguá, aqui no estado de Goiás. Eu gostaria de saber como é que o clima, essas mudanças climáticas que acontecem hoje no nosso país, afetam a população mais carente no quesito da produção alimentícia para eles. Eu trago essa pergunta para a Liane. Liane, o que a gente sabe dos impactos da mudança climática hoje na produção de alimentos aqui no Brasil? Olha, a gente vê em primeiro lugar, né, que quando tem uma seca muito severa, uma enchente, o produtor, ou um granizo, por exemplo, chuva de pedra, o produtor pode perder toda a sua produção, né? Aí pode subir muito o preço dos alimentos no supermercado. Isso num momento assim imediato. E depois a própria mudança do clima, ela vai fazer com que se perca a área produtiva, que aquela área que ela era apta não possa mais produzir aquele tipo de alimento e poderia vir a faltar com isso, né, devido às mudanças climáticas. Aí a população mais pobre passa a pagar uma parcela maior da sua renda com a alimentação e a gente pode ter o caso da pobreza rural também, né? Ou seja, até recentemente a questão das mudanças climáticas pareciam ser uma questão para ambientalistas. Hoje já fica muito claro que isso impacta diretamente todo o agro e aí a economia do país também. Também, sim, o pequeno produtor, o consumidor, diretamente. A gente sente na gôndola do supermercado. Eu queria chamar aqui um dado que a gente trouxe da queda de produtividade projetada para os próximos anos, para 2050, para você comentar com a gente o que essas pesquisas dizem sobre isso, né? Em que a gente vê aí uma projeção de queda de produtividade de vários dos produtos que a gente produz hoje aqui no Brasil. Ah, sim. Então, esses resultados, eles seriam em nível de áreas agrícolas mundiais. Então, assim, por exemplo, a área do mundo, as regiões do mundo, né, que produzem milho, elas podem perder metade da sua área, metade delas não ser mais apta a produzir milho, porque esquentou demais, não chove mais, tem seca. Até 2050, se nada for feito, se o aquecimento global continuar no mesmo ritmo.
né? A gente tem aqui... Essa projeção para a soja de 80% quase que é um dos produtos que o Brasil mais exporta, produz, e ele serve principalmente quando a gente vê assim na produção de carnes. Frango, carne bovina, carne suína, ele é utilizado para ração, né? Principalmente, e isso encarece a produção de carnes. Então, alguma coisa tem que ser feita, seja no sentido de adaptar as plantas, de adaptar o método de cultivo para que ele seja irrigado, ou que a planta seja mais resistente à seca, ou então que a gente consiga amenizar e que o planeta não aqueça tanto nos próximos 50 anos. Sim. Eu te dou as boas-vindas, Kênia, também. Agradeço você por estar aqui com a gente e te chamo para essa conversa para te perguntar, no Brasil, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente muito frequentemente associa o agro, a produção agropecuária, ao problema, a causa do problema, né? Porque a gente sabe que grande parte das emissões de gás carbônico são causadas pela produção agropecuária. É isso mesmo? Explica pra gente como que ele está nos dois lados, né? Por um lado emissor e por outro lado vítima do que está acontecendo. Sim, quando você pensa na questão mundial hoje, a questão das mudanças do clima está relacionada à emissão de gases de efeito estufa. Mas quando você analisa do ponto de vista mundial, essa emissão de gás de efeito estufa ela vem principalmente do uso de combustíveis fósseis. Para a produção de energia ou para a locomoção, transporte. Quando a gente faz um recorte para o Brasil, a nossa produção de energia é uma energia mais renovável, né? Tirando o setor de transporte, que a gente ainda depende muito do uso de combustíveis fósseis, no setor de energia, a gente tem hidrelétrica, né? Tem energia dos ventos, a eólica. Então, a gente tem um setor que ele é mais de energia renovável, diferentemente do mundo. Então, assim, o Brasil, com relação ao setor de energia, ele já está bem à frente do que os outros países têm que fazer. Mas, então, quando a gente analisa a emissão de gás de efeito estufa hoje no Brasil, então, já que a gente já tem um dever de casa feito com relação ao setor de energia, a gente tem duas questões. O uso do solo, né? Então, a mudança de uso do solo, que está relacionada ao desmatamento, à queimada, e a questão da agropecuária. Então, quando você analisa esses dados, você vê que o Brasil ele precisa ainda fazer um dever de casa com relação ao uso do solo ou com relação ao setor agropecuário. Quando a gente fala uso do solo, a gente está falando de quê? Desmatamento? Desmatamento e queimadas, principalmente. A conversão de novas áreas, né? Então, a questão do desmatamento na Amazônia, que reduziu no último ano, não só na Amazônia, mas em outros biomas. Ao mesmo tempo que reduziu na Amazônia, aumentou no Cerrado. A questão das queimadas. Esse ano a gente não pega esses últimos incêndios, né? Essas últimas queimadas que foram agora no ano de 2024. Então, provavelmente no inventário que vai ser feito o ano que vem das emissões de gás de efeito estufa, a gente vai pegar esses grandes incêndios que ocorreram no país. E a questão da agropecuária, a gente está ligado à produção de bovinos, por conta da questão do próprio bovino emitir metano com relação à ruminação, né? E a questão do manejo do solo, algumas culturas, como a cultura do arroz também, então algumas outras questões ligadas à atividade agropecuária mesmo. Uhum. A questão é que o globo terrestre passa a ser uma coisa só. Sim. Se lá na China se queima muito carvão, por exemplo, que a energia deles é com base em carvão, e aí aquece demais as águas, os oceanos e altera o regime de chuva aqui na América Latina, aqui no Brasil. Então, acaba sendo uma coisa só. Sim. E aí, se alterou o regime de chuvas, a gente tem perdas de safra, perdas de áreas agrícolas. Acontece isso. Esse aqui, entendo o que você está falando e a gente vai dar uma olhada nos dados para fazer também a comparação, como a Kênia estava explicando, né? Da onde vêm as principais emissões no Brasil e fora do Brasil. Isso varia bastante de um ano para o outro, assim, Kênia, como essa tabela mostra? Pode variar. Então, assim, você vê que de 2022 para 2023, mudança de uso da terra, houve uma queda, né? Você tinha, assim, é responsável pela metade, né? Das emissões de gases de efeito estufa no nosso país. Foi de 53 para 46. Isso está muito relacionado às medidas de comando e controle que foram tomadas pelo governo para conter o desmatamento na Amazônia. A gente estava com recorde de desmatamento e aí houve uma ação do governo para diminuir essa questão do desmatamento na Amazônia. Mas é como eu falei, ao mesmo tempo que diminuiu na Amazônia, aumentou no Cerrado. Os únicos dois biomas que diminuíram foram na Amazônia e no Pampa. Nos outros biomas houve um aumento.
E aqui você tem um aumento da agropecuária, mas esse aumento ele é contínuo. Desde 1970, quando você começa a medir as emissões de gases estufa, os dados, ele é um aumento contínuo, que está muito relacionado ao aumento do rebanho bovino do país. Porque se você analisar, quando você olha esses 24%, 28% agora em 2023, 20% é da agricultura. O restante é do setor agropecuário. Então, é a partir daí que a gente tem que parar e pensar, né? Quais as estratégias que a gente vai tomar para criar uma agricultura de baixo carbono, né? Já tem um plano ABC, né? Como que a gente vai trabalhar para criar uma agricultura de baixo carbono ou uma agricultura neutra? É aqui que a gente tem que fazer esse dever de casa. Porque, é como a Liana falou, pensa num trabalho em grupo. O professor fala assim, vamos fazer um trabalho em grupo. Cada país é um componente do grupo. Se um trabalhar ruim, o grupo inteiro vai receber a nota ruim. Então, cada país tem que avaliar onde é que está o seu problema de emissão. Então, um país que está com problema que é o setor de energia, ele vai ter que trabalhar o setor de energia. O Brasil vai ter que trabalhar esses dois setores. Porque é um globo só, eu estou emitindo para a atmosfera, para o mundo inteiro. Então, é uma coisa só. Vamos dar uma olhadinha no perfil do resto do mundo, como você vinha comentando. A gente tem uma elevação da emissão, do número do histórico de emissões. Então, você tem uma elevação do histórico de emissões, e quando você olha o mundo inteiro, o problema está ali, energia. Sim. Então, a gente precisa trabalhar, quando você pensa no aspecto global, a transição energética. E aí, tanto que se discute a questão de transição energética, combustível renovável, hidrogênio verde, carros elétricos, aí a questão dos carros elétricos entra a questão das baterias, né? Então, assim, a gente precisa, quando você pensa no mundo inteiro, mas é que nem eu estava falando, é um trabalho em grupo. Então, cada um vai olhar qual é o seu problema, qual é o tema lá que a professora passou para você, que você precisa trabalhar e analisar. Hoje, no Brasil, a nossa questão é mudança de uso da terra e a questão agropecuária. Mas a agropecuária, eu falo assim, as pessoas, é um vilão? Não, gente, não é assim. A gente não pode trabalhar, né? Com vilões e mocinhos, né? A gente tem que pensar em conjunto para resolver essa questão. Sim. Né? É um setor super competitivo no país e tem capacidade de fazer uma agricultura de baixo carbono e mostrar para o mundo como é que se faz. Sim. Só mais esse gráfico também que repete o gráfico anterior, que mostra, então, esse padrão, né, das emissões no mundo. É impressionante esse número, esse percentual aí da energia quando a gente fala no impacto global. Vamos para a próxima pergunta do nosso telespectador. Ana Karina, ela é de Curitiba. Vamos ouvi-la. A gente nota no mercado, realmente, né? No preço das coisas, das verduras, das frutas, a gente está prejudicando bastante todo mundo. Acho que tem que ser tomada alguma atitude, né? Mas não sei qual seria a mais viável. A gente vai começar, então, a falar das atitudes que têm que ser tomadas. Eu te dou as boas-vindas, Bruno, te chamo para a conversa também. Passo essa pergunta para você, para a Liane, para quem quiser responder. As atitudes que têm sido tomadas nesse sentido, então. Obrigado, Carol. É um prazer participar aqui do Bora Entender, cumprimentar os telespectadores. Uma satisfação estar dividindo aqui esse debate. Como foi já mencionado aqui, o Brasil ele tem um perfil distinto de emissões do resto do mundo. A grande batalha climática é promover a transição energética, sair dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis. E no Brasil a gente tem uma questão ainda em particular, que nós temos que endereçar essas emissões que vêm aí do setor de uso da terra, desmatamento, leia-se desmatamento, e da agropecuária, assim como dos demais setores. Para a agropecuária, em específico, o Brasil é um dos pioneiros no mundo em implementar o que a gente chama de política setorial para enfrentamento da mudança do clima. Lá em 2010, o Brasil criou seu Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ou Plano ABC, que é um plano desenhado com base em uma série de práticas e tecnologias sustentáveis que são boas para o produtor. Elas vão gerar ganhos de produtividade, vão reduzir custos de produção, vão agregar valor, ou seja, elas vão ser rentáveis para o produtor. Elas são incentivadas mediante instrumentos do governo. Eu estou falando de crédito rural, com baixa taxa de juros, maior período de carência, e também assistência técnica, para que o produtor adote essas tecnologias e torne o seu sistema mais eficiente. Ele passa a ser mais amigável do ponto de vista ambiental e principalmente climático. Ele emite menos gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, adapta a
a produção agrícola brasileira a ficar menos vulnerável aos efeitos da mudança do clima, como foi falado aqui no início pela Liane, né? A agricultura, a agropecuária, ela está sempre vulnerável às mudanças, aos efeitos climáticos. O principal deles no Brasil são as secas e estiagens. E a partir do momento em que você implementa, como por exemplo, sistemas de plantio direto, que é deixar a palhada após a colheita do grão, da soja, principalmente, utilizado principalmente nos sistemas de soja e milho. Isso mantém o solo coberto, e você mantém umidade, mantém matéria orgânica e deixa ali a planta, o cultivo, menos vulnerável a uma chuva que atrasou 1 semana, 10 dias. Então isso traz o que a gente chama de resiliência, adaptação aos efeitos da mudança do clima. A mesma forma, os sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, que vão trazendo um sistema que ele é capaz de absorver melhor esses efeitos da mudança do clima. Ao mesmo tempo, eles promovem uma redução das emissões de gases de efeito estufa. Eu vou citar um exemplo. Aqui são as metas da segunda fase do ABC, que estão aqui em tela. Esse é um programa, uma política de Estado que já está na sua segunda fase. E mirando nessa década de 2021 para 2030, nós ambicionamos mitigar, que é o termo técnico que é usado, né, que na verdade é evitar, reduzir emissões de gases de efeito estufa da ordem de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente, 1 gigatonelada de CO2 equivalente. Tá? Isso é bastante significativo e a gente consegue como? Vou dar um exemplo. Na produção animal, produção de suínos principalmente, mas a gente também tem produção de pecuária leiteira e de aves. Você tem uma quantidade de dejetos, de resíduos animais concentrados. Se você maneja aquele resíduo, trata ele por meio de biodigestão ou compostagem... Explica pra gente o que é isso. Quando a gente está falando de resíduos, a gente está falando fezes de animais, restos daquela produção, né? E o que é essa biodigestão? O que é isso? Esses resíduos são ricos em matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela pode ser consumida por bactérias e micro-organismos, que quando você coloca numa condição chamada anaeróbia, ou seja, com baixa ou nenhuma presença de oxigênio, então você pode fazer isso em biodigestores fechados, tampados por cúpulas, por lonas, você faz com que elas consumam aquela matéria orgânica, os micro-organismos ali, e produzam o biogás. O biogás, ele nada mais é do que um biocombustível gasoso. Ele pode ser utilizado para prover energia ou calor para a própria propriedade. Isso reduz custo para o produtor. Ele tinha antes dejetos, resíduos, e ele agregou valor porque ele gerou o biogás e isso reduz a conta de energia dele, além de gerar calor na própria propriedade. Como que essa tecnologia de fato chega lá na ponta, gente? Chega de fato lá na ponta? Os produtores, como que eles fazem para ter acesso a esse tipo de tecnologia? Todos eles conseguem ter acesso a esse tipo de tecnologia? Olha, existem sim diversas ações para levar as tecnologias para os produtores, né? Mas assim, a gente tem assim muitas diferenças, muita desigualdade, e como em todos os aspectos, nesse aspecto também. Se por um lado a gente tem grandes empresas que elas conseguem fazer uma criação, uma terminação intensiva do gado, e que ele chega no peso na metade da vida, quer dizer, ele vai ter ruminado só por 24 meses. Tem outro que nem em 40 meses ele vai conseguir chegar. Aquele peso ele vai emitir muito mais. A gente, se implementar todas essas técnicas aqui de plantio direto, que seria sobre a palhada, sem remover, de utilização de bioinsumos, e como ele disse aí do biogás, que ele quando purificado, ele vira metano, que é a mesma composição do gás natural, uma energia limpa, ele pode ser adicionado direto no duto do gás natural, né? Aí a gente vê que quando aplica todas essas tecnologias, a agricultura só o plantio, deixando de lado a pecuária, na verdade ela é um sumidouro, ela capta mais carbono do que ela emite. E é possível também uma criação bovina que seja quase carbono neutro ou com baixíssima emissão. Só que a gente precisa o que mais? Precisa escalagem, precisa investir mais ou mais recursos, né,
assistência técnica, em divulgação, em conectividade e formas que o produtor tenha. Mecanização agrícola, por exemplo, existe aí um programa recém-lançado, né, da nova indústria para produzir e pesquisar máquinas dedicadas à agricultura familiar, para que esse pequeno produtor, que são 75% dos produtores brasileiros, eles consigam absorver o máximo possível as novas técnicas, os resultados da pesquisa agropecuária, né, toda a tecnologia, e eles consigam também fazer essa transição, consigam não perder a safra deles, consigam ser rentáveis e consigam continuar produzindo alimento, né, para o Brasil e para os outros povos do mundo também. Imagino que as situações devem ser muito diferentes, né, de produtores para produtores. Tem uma pergunta que chegou do Rodrigo de Paula, que é daqui de Brasília. Eu chamo para a gente ouvir. Eu gostaria de saber como as alterações climáticas podem afetar a disponibilidade de recursos hídricos, especialmente na agricultura no Brasil. Eu trago essa pergunta primeiro para a Kênia, mas para o Bruno também, que também é dessa área de irrigação, né? Kênia, existe uma diferença de acesso, regional de acesso, assim? É verdade que tem áreas do Brasil que já estão chegando perto da desertificação? Sim, nosso país é continental, né? E a gente tem diferença de acesso aos recursos hídricos no nosso país. Tem um estudo recente que foi feito pelo INPE e pelo CEMADEM, que avaliou os dados de precipitação e evaporação de água desde 1970 até 2020, mais ou menos, se eu estou colocando as datas certas, mas é mais ou menos nesse intervalo. E o que o estudo percebeu, avaliando esses dados? Que você tem um aumento na área semiárida do Brasil e que já surgiu a primeira região árida do Brasil. O que seria a região árida? O deserto. Essa região, ela está no norte da Bahia, abrange 5 municípios no norte da Bahia e uma parte do município de Petrolina. Então, é uma região que você tem o quê? Déficit hídrico, ou seja, falta água. Com isso, você tem impactos nas atividades econômicas e principalmente na agricultura. Então, e aí os pesquisadores se questionam se isso está ligado ao aumento de temperatura ou a redução das chuvas, que estaria ligada à mudança do clima, ou a esses dois fatores de formas conjuntas. Então, sim, hoje as mudanças do clima alteram essa questão de déficit hídrico, de falta de água, e só tem 3 lugares que você não tem uma diminuição no volume de água no Brasil, que é no Rio Grande do Sul, né? Tá bem claro, até o excesso, né? até o contrário, né? O excesso, vide os eventos que ocorreram no primeiro semestre, e no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O resto, você tem um aumento da região. Essa região de clima árido, se parar para pensar, ela é do tamanho do Distrito Federal. Ou seja, ela não é pequena, é uma região do tamanho do Distrito Federal. Então, você tem essa questão do déficit hídrico. E qual é o problema? A planta, para germinar, normalmente, a semente precisa de água. Claro. Então, o que é que a gente aprende na escola normalmente? A professora manda o algodãozinho, o feijãozinho e fala, vai lá, você vai ver o feijãozinho. Você tem que molhar todo dia para o feijãozinho brotar. Então, é isso. Então, a semente ela não aguenta, às vezes, esse déficit hídrico. E aí você também tem um impacto econômico e social. Porque as famílias que estão ali, naquela região, daquele município, que dependem da agricultura, normalmente elas migram para a sede do município porque elas não conseguem mais plantar. Bruno, você é diretor dessa área de inovação e de recursos hídricos também lá no Ministério da Agricultura. Queria que você desse o panorama, né? Imagino que é uma questão, nosso problema com água, inclusive tem impacto na geração de energia, né? Imagino, porque a gente é dependente das hidrelétricas. Esse é um excelente ponto, Carol, porque, como eu mencionei anteriormente, cerca de 80%, se a gente pegar o histórico da última década, cerca de 80% das perdas agrícolas foram decorrentes de secas, estiagens, veranicos, enfim, falta de água em algum momento do período de cultivo. Isso ocasiona quebra de safra, perdas, que eventualmente pode gerar aquele impacto para o consumidor, que é o aumento do preço lá do alimento. E o que a gente está fazendo para trabalhar isso? Como eu mencionei, aquelas práticas do ABC, elas não só diminuem a emissão de gases de efeito estufa, mas elas trazem esses ganhos de resiliência, de adaptação à mudança do clima. Mas é preciso fazer mais. Eu vou dar um exemplo. Hoje, somente cerca de 10% da área de produção agropecuária do Brasil é irrigada. 90% depende de São Pedro.
para funcionar. E aí você está colocando o preço do almoço, da janta, de todos os brasileiros e para todos os 160 países que a gente exporta, também nessa jogada, né? Nessa vulnerabilidade. E de modo a diminuir essa vulnerabilidade, a gente está trabalhando e vamos lançar agora, no primeiro semestre do ano que vem, o plano de adaptação aos efeitos da mudança do clima na agricultura e pecuária. Teremos também um plano setorial dedicado só para a agricultura familiar, assim como um plano setorial para a segurança hídrica e para a segurança alimentar. Essa estratégia, que é desdobrada de toda a nossa política nacional de mudança do clima, ela é essencial para a gente mirar não só agora, para a próxima safra, mas também para o médio e longo prazo. E garantir que a gente tenha sempre acesso a alimento acessível, né? Custo acessível, barato, que a população possa pagar, senão os mais impactados vão ser as famílias mais vulneráveis sempre. A gente trouxe aqui, né, algumas telas sobre a Política Nacional da Mudança do Clima e queria que você explicasse para a gente como que esses novos planos que serão criados se encaixam nisso que já existe também. No mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, a estratégia de enfrentamento das mudanças do clima, ela se divide em duas principais vertentes. Uma que é chamada de mitigação, que, como eu falei, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa ou remover o que já está na atmosfera. Um exemplo é você aumentar a área com florestas plantadas ou recuperação de áreas degradadas. E a outra estratégia é a estratégia de adaptação. As consequências do clima que já está mudando, que a gente já está vivendo, como que a gente torna os sistemas produtivos e, em última instância, as pessoas menos vulneráveis a esses efeitos. Para isso, uma série de medidas precisa ser tomada. Na agricultura, eu mencionei algumas, só para mostrar uma medida de adaptação que nos planos de cidade vão ter que estar implementadas pensando no que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, esse ano. Então você precisa de medidas dos diques, de engenharia para conter, por quê? As enchentes que antes ele continha, agora não contém mais. Do mesmo modo, talvez a forma como a gente produz a primeira, a segunda e a terceira safra, em algumas regiões do país, se nós não intensificarmos a adoção dessas práticas sustentáveis, principalmente a irrigação, talvez fique inviável a produção de segunda e terceira safra em parte do Centro-Oeste. Imagina essa vulnerabilidade. É com esse pensamento, esse planejamento de médio e longo prazo que a gente desenha essa estratégia. Desenha quais as ações que precisam ser implementadas, quais as instituições que precisam ser mobilizadas, assistência técnica e aloca financiamento. Se eu estou incentivando a adoção de práticas sustentáveis, eu preciso alocar financiamento por via do crédito rural, via de regra, ou, por exemplo, via seguro rural. Tudo isso precisa ser endereçado e bem planejado. Ainda eu gostaria de colocar um parênteses aqui com o que foi comentado anteriormente, que a Aliane colocou bem. A gente vive numa atmosfera só. O mundo é um só e ele tem uma atmosfera só. A atmosfera é um bem comum. O que acontece? Se eu mitigar, se eu reduzir as emissões de gás de efeito estufa no Brasil e não reduzir nos outros países, no final o efeito é basicamente o mesmo. É por isso que eu vou aproveitar que eu adorei o exemplo o trabalho em grupo, porque foi exatamente isso que o Brasil fez quando convidou mais de 180 países do globo para vir se reunir em 1992 no Rio de Janeiro. E lá nasceram a Convenção do Clima, a Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Combate à Desertificação. E começou toda essa história. Por quê? Porque os países, por meio de consenso, todo mundo concordou que nós vivemos num único mundo, dividimos uma única atmosfera e que se nós não pactuássemos metas de todos reduzirem gradualmente as suas emissões, todos iriam perder. Então, essa é o ponto mais sensível, mais nevrálgico quando a gente trata das negociações internacionais de mitigação, de metas de Acordo de Paris e por aí vai. Gente, é muito complexo, porque a gente está falando em levar esse tipo de inovação tecnológica para produtores de todos os tamanhos num país continental, negociação internacional ao mesmo tempo, né? Realmente é um tema que tem 1 milhão de tentáculos. Eu queria trazer mais uma pergunta da Berenice Leite, ela é jornalista daqui de Brasília.
Eu gostaria de saber como vocês avaliam o agro brasileiro, se ele realmente tem evoluído tecnologicamente, no sentido de acompanhar as tecnologias, mas de uma forma sustentável, que agrade inclusive os pactos comerciais por todo mundo. A gente estava falando disso. Liane, não sei se você quer comentar, outra pessoa comentar isso e falar um pouco até desse trabalho tecnológico também, por exemplo, da Embrapa, né? Ah, sim, as tecnologias, elas existem. Essas técnicas aí do ABC, elas foram desenvolvidas na Embrapa, há desenvolvimento em outros países, mas, por exemplo, a semana passada teve até uma delegação da Holanda na Embrapa Meio Ambiente para aprender sobre essas técnicas conservacionistas aí. O agro, brasileiro, ele é de ponta tecnologicamente. Além dessas medidas de conservação dos recursos todos, né, do solo e da água, também existem as novas plantas, né, cultivares, que a gente chama, que elas podem ser mais resistentes ao calor, mais resistentes à seca. E existem outras políticas também de Estado, como, por exemplo, o financiamento à recuperação de matas ciliares, a recuperação de o que a gente chama de área de preservação permanente, seria no topo de um morro, numa nascente. É possível fazer, às vezes, uma nascente que morreu, ela nascer e começar a gerar água, isso é muito bonito, a brotar água novamente ali, né? E aí, então, ele é avançado, só que o difícil, não só no Brasil, mas em todas as áreas menos desenvolvidas, que, na verdade, contribui pouco para a mudança climática, porque a maioria das emissões ela vem da indústria, vem da energia, na casa comum, né, que é o mundo, e não deixar ninguém para trás. Fazer chegar. Tem sim, tem pesquisa ainda a ser feita, tem muita coisa a ser evoluída. A gente diz, né, por exemplo, a agricultura de precisão, que vai fornecer aquilo que a planta necessita, que vai fornecer só a quantidade que necessita, de forma a não gerar novas emissões de gases de efeito estufa. Tem todas as tecnologias, né? Mas ainda tem que ser desenvolvida, mas muito mais é conseguir fazer conseguir fazer a adaptação. Né, eu imagino, de todos. Quando a gente olha o Brasil com a quantidade de culturas que tem, diverso como diverso regionalmente, diverso em clima, né? Você desenvolve tudo isso que você estava falando. Eu quero até que você comente um pouquinho, Bruno, você sendo da Embrapa, né? Os cultivares, as sementes adaptadas. E como que faz isso chegar em cada produtor, né? Porque desenvolver a tecnologia é uma coisa, outra coisa é o desafio de levar até lá, até a ponta, né? Implementar. Certamente, é um dos maiores desafios, considerando a diversidade que a gente tem na agricultura brasileira, sendo um país de dimensões continentais, seus 6 biomas e toda a sua diversidade. Via de regra, o maior gargalo é a assistência técnica, o que a gente chama de ter os técnicos disponíveis para demonstrar, para levar esse conhecimento de como produzir de uma maneira mais eficiente, mais competitiva e mais sustentável para o produtor. Isso varia de região para região e varia também de porte. Enquanto os grandes produtores e parte dos médios, eles conseguem ter um acesso a essa assistência técnica até relativamente satisfatórios, principalmente se você pegar a região centro-sul do país. Quando você vai para os pequenos, em especial na região nordeste e norte, você tem isso insuficiente. E quando a gente fala disso, são técnicos da Embrapa, são técnicos do governo, ou você tem técnicos também da iniciativa privada? Como que isso acontece? A Embrapa ela é dedicada à pesquisa e inovação. Então, como você mencionou, ela desenvolve as tecnologias, as inovações. Quem leva isso por meio da assistência técnica são as chamadas ATEs. São as instituições de assistência técnica e extensão rural. Um exemplo é a Emater, por exemplo, que é uma instituição pública, mas a gente também tem instituições público-privadas. O sistema do Senar, por exemplo, é um outro exemplo desse. E esses técnicos, então, vão levar esse tipo de assistência técnica para os produtores nos 4 cantos do país. Claro, sempre um desafio. Eu queria ainda complementar, a gente pensa muito, quando está falando de inovações,
da questão de desenvolvimento de novas cultivares, sementes adaptadas. E isso é fato, a gente vê a Embrapa, outras instituições, universidades, instituições de pesquisa do Brasil, produzindo, por exemplo, soja mais tolerante à seca. Mas eu queria chamar a atenção para outros papéis. A Embrapa, por exemplo, ela dá as recomendações para a política que se chama zoneamento agrícola de risco climático. Ela diz para cada cadeia de produção, para soja, para milho, para algodão, por região, por município do país, qual que é a janela ótima de plantio. Olha. Aquela época onde a chuva é mais frequente, onde você deve plantar e onde você não deve plantar, porque provavelmente você vai ter quebra de safra. E isso direciona todo o nosso sistema de seguro rural. As instituições financeiras consultam o zoneamento agrícola de risco climático para conceder ou não o seguro, se ele estiver seguindo essas recomendações. Crédito também, né? E o crédito também. Então, é a ciência, né, a pesquisa, inclusive monitorando como que a mudança do clima está mudando, essas janelas de plantio ao longo do tempo, e direcionando para que a agricultura continue competitiva, continue produtiva. Legal. Vem mais uma pergunta por aí, que é mais ou menos no sentido do que a gente tem ouvido, a pergunta do André, de Curitiba. Eu gostaria de saber qual a importância das novas tecnologias para a gente conseguir produzir mais e cuidar melhor do meio ambiente. A pergunta que eu trago para vocês, não sei quem começa respondendo, é: estados e municípios também têm um papel nisso? Eles também são parceiros? Eles estão em diálogo com quem? Ah, sim. Tá. Então, por exemplo, a gente tem um programa que se chama Garantia Safra, que atua no Nordeste, que quando o agricultor perde a safra com a seca, que ele perder mais de 50%, a metade da safra, ele vai receber como se fosse um seguro para ele ter uma renda, não ficar totalmente sem renda, não passar fome, né? E esse programa, ele é feito com a colaboração dos estados e dos municípios, dos conselhos de desenvolvimento rural sustentável, e o que vão fazer a busca ativa, né? E os produtores, eles vão se inscrever, eles vão pagar uma quantia simbólica, e o município vai complementar para cada produtor daquele município que tenha aderido, e o estado vai complementar com mais um recurso para cada produtor de cada município daquele estado, e aí a União vai entrar com o que faltar para pagar esse auxílio. Então, a gente tem isso, a gente tem programas de pagamento por serviços ambientais estaduais também. O que são esses programas? O que são esses programas? São para, por exemplo, eu vou citar aqui por exemplo, o Bolsa Floresta, que atua na Amazônia. Então, ele chega lá e pega compromissos dos beneficiários de manter as crianças na escola, de não abrir novos roçados, de participar das oficinas, que seriam reuniões de cursos para que eles aprendam técnicas que a gente chama de conservacionistas. Existem chamadas públicas do desenvolvimento agrário, em que porque o setor público, ele não dá conta, especialmente na realidade brasileira, nas restrições orçamentárias que já se arrastam há décadas, desde que eu entendo por gente, eu ouço falar, de fazer tudo sozinho. Não tem como, tem que ser feito em parceria com o setor privado, com o terceiro setor, né, também, as ONGs, né, as ONGs, empresas interessadas, ou mesmo doações internacionais, né, do FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, para levar a tecnologia, levar a cisterna, levar o associativismo, né, até os produtores, em colaboração com os outros entes federativos, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, as ONGs, né, para conseguir atingir o maior número de pessoas no território rural.
lá as políticas de território, as políticas de desenvolver uma rota produtiva, para aproveitar aquilo que se uma região lá no norte produz açaí, se ela tem pirarucu, se ela tem a piaçava, se ela tem algum produto que possa gerar renda, que possa trazer o desenvolvimento. Então, tudo isso tem sido feito em colaboração, só que é um trabalho assim gigantesco. Legal. Eu queria trazer esse gráfico que teve na tela até agora há pouco, do aumento de produtividade, produção, área e produtividade de grãos, que provavelmente é reflexo de políticas que já estão sendo feitas, né? Alguém pode comentar? Sim, mas só antes do Bruno, desculpa. Esse gráfico aí, até eu trabalhei com ele quando eu trabalhava no Poder Executivo, né? Ele mostra ali a vermelha, a área plantada no Brasil nos últimos, assim, quase 50 anos, 40, 50 anos. A área dedicada as atividades agropecuárias... Não mudaram muito, não mudou tanto. Não mudaram muito. Tanto a área de plantio como o uso de áreas que eram desmatadas e usadas para criar gado. Com o gado se tornando mais intensivo, essas áreas, elas foram, com financiamento governamental também, e tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, elas foram sendo recuperadas e foram convertidas para culturas temporárias, como a soja, o milho, o trigo, de forma que a área dedicada à atividade que a gente chama agro-silvipastoris, que é agricultura, pecuária e mesmo florestas plantadas, né, para celulose, ela não cresceu tanto comparado com a produção. Houve um aumento de produtividade graças às tecnologias e graças à difusão delas. Né? Ele falou dos diversos produtores que têm seus diversos níveis. Aí, quando a gente vê lá o censo agropecuário ou o cadastro ambiental rural, a gente vê que quase metade das terras estão na mão de 1% dos produtores e que em torno de 75% que é a agricultura familiar, ele vai ter acesso a 23% das terras. Então, a gente olhando aqui, a gente vê um retrato das terras. Esse produtor mais capitalizado que tem acesso, ele incorpora as tecnologias e consegue ser bem mais produtivo. Aí a gente vê esse resultado. Quase não abriu muito menos novas áreas e produziu muito mais. E isso poderia ser muito mais acentuado ainda. Quer comentar, Bruno? É isso mesmo. Isso aí é o chamado efeito poupa-terra, né? Existem trabalhos da Embrapa, de outras instituições, que mostram realmente nas últimas 5 décadas o principal fator que promoveu esse crescimento da produção agrícola brasileira foi a injeção de tecnologia no campo. Explica muito mais do que o avanço do uso da terra, da área plantada. Isso é fundamental, porque você torna ela mais eficiente. No mesmo hectare, eu produzo mais. Com isso, eu garanto alimento a preço acessível, eu garanto segurança alimentar, eu garanto crescimento socioeconômico para o país. E isso mostra esse caminho que já vinha sendo traçado pela agricultura brasileira e que a gente resolveu acelerar com essas políticas climáticas como o ABC. É pegar aquilo que está funcionando, aperfeiçoar e dar escala, fazer com que cada vez mais produtores adotem. E aí os produtores vão usando sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta. Então antes você só produzia grão, mas agora você produz grão e também carne ou leite e ainda tem o componente florestal. Antes, até os anos 90, basicamente era uma safra. Hoje a gente tem uma segunda, uma terceira safra, que vem com o uso eficiente de cultivares precoces, sistema de plantio direto e sistemas irrigados. Então, o uso dessas tecnologias traz essa eficiência e gera esse efeito poupa-terra, o que também é fundamental para o desafio que a gente tem climático, que é o que a gente chama de desacoplar o crescimento de produção do crescimento de emissões. Sim.
Então, tem certas coisas que são muito diretas. Você queima um barril de petróleo, você vai emitir X de dióxido de carbono, principalmente. No caso da agricultura, da agropecuária, eu posso produzir de uma maneira mais intensificada, mais sustentável, que o quilo de carne, a tonelada de grão, ela tem, na verdade, uma emissão bem menor. Então, você desacopla o crescimento da produção do crescimento das emissões. É esse o grande desafio econômico, ambiental, de enfrentamento da mudança do clima que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Gente, vamos falar um pouquinho da COP30, Kênia? Vamos, ano que vem, né, aqui no Brasil, toda vez que quando eu, pela primeira vez, tentei entender o que é a COP, né, as metas de emissão, fiquei sempre muito animada de pensar nesse conjunto de países que se reúnem, como vocês falaram, né, com esse objetivo. O problema é confrontar as metas com a escala de emissões real, né, que assim, parece que vai em dois sentidos completamente diferentes. Qual que é o papel da COP? Qual que é o papel dessa reunião de países que vem, que fazem um monte de projeto em conjunto, se os nossos gráficos de emissão mundiais não caem? Então, a COP é uma reunião das partes, né, dos países, e o objetivo é definir ações, medidas para que a gente cumpra o Acordo de Paris, que seria aumentar o grau, aumentar em 1,5 grau a temperatura do planeta, apesar de que já tem gente que acha que a gente ultrapassou esse 1,5 grau. A ideia da COP é estabelecer quais essas medidas, os países cumprirem essas medidas, discutir. A última COP, que foi a COP agora 29, um dos grandes temas que foi discutido é a questão do financiamento. E a COP 30 vai trazer essa questão do financiamento, porque apesar de ter sido definido um aumento do financiamento dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, com relação a você mandar dinheiro para esses países, para que eles adotem medidas de mitigação e adaptação a mudanças do clima, esse valor ficou muito aquém do esperado. Por exemplo, em 2009, os países desenvolvidos assumiram um compromisso de mandar 100 bilhões de dólares para os países de desenvolvimento até 2020, para essas ações relacionadas à mudança do clima. Segundo a OCDE, isso só foi cumprido em 2022. Então, você vê o lapso, né? E a ideia, nessa última COP, em COP em 2029, foi interessante você acompanhar a discussão da COP, porque até os 45 do segundo tempo, que a gente gosta de futebol, né, no Brasil, não chegava a ser um consenso. Por fim, chegou a um consenso de 300 bilhões de dólares. Alterar esse valor para 300 bilhões de dólares. Mas isso ficou muito aquém do que os países os países em desenvolvimento, eles falam que precisam. Só para você ter uma ideia, eles levantam que precisa de 1 trilhão por ano para tratar das questões das mudanças do clima. A gente conseguiu um acordo para 300 bilhões. Então, hoje, a gente, o que vai ser essa COP30 que a gente... e aí, fora que nesses 300 bilhões que foram, né, que for acordado, não se definiu quem vai receber, quem vão ser os primeiros vai receber, são aquelas nações insulares, ou seja, aqueles países que são ilhas, que já, né, vão sumir, vão ser os países que têm menos recurso, vai ser para mitigação, para adaptação. Então, quando a gente fala de transferência de recursos, quem paga? Os países mais ricos? Os países mais ricos vão pagar para os países mais pobres. Essa é a ideia, né, do Acordo de Paris. E aí, ficou muito aquém, e aí foi definido, como se fosse assim, não é um protocolo, você definir rumo do COP20 e COP30, que o Brasil está assumindo, ou seja, para definir que vai ser um período de discussão que o Brasil vai encabeçar para que esses valores de financiamento saiam desses 300 bilhões de dólares e cheguem a 1,3 trilhão de dólares. E aí, que se defina, né? E que também sejam não só valores públicos, né? Porque aquela história, né? O caixa público, ele tem uma restrição. Então, sejam também públicos e privados. E o principal, que seja um dinheiro que não endivide mais ainda essas nações. Sim. Né? Que não, seja um dinheiro que não seja reembolsável. Porque não adianta eu pegar, eu sou um país rico, eu estou te dando dinheiro aqui, tu me paga, você tem que me pagar. Porque muitas pessoas, às vezes os países alegam, vocês, países desenvolvidos, se desenvolveram à custa da emissão de gás de efeito estufa. E agora eu
tô indo e você tá falando para mim que eu não posso emitir. Então tá, eu não posso emitir, o que você vai fazer para me ajudar para que eu não possa emitir? E aí também até essa questão, se esse dinheiro vai ser para mitigação e adaptação. Por quê? E eu acho que esse é um ponto principal. A gente está vivendo uma série de eventos extremos por conta das mudanças do clima. Esses eventos eles vão se intensificar e vão se tornar mais recorrentes. E uma vez eu questionei um professor da Universidade de Colômbia num curso sobre isso, e eu falei assim, mas por que se gasta tão pouco com adaptação, né? Por que a gente discute tão pouco a adaptação? A gente está precisando, a gente tem que adaptar, o efeito já está aí, já está acontecendo. E ele me explicou uma coisa, ele falou assim, a mitigação, que é a que a Liana começou no início, é o que eu emito afeta todos os países. A adaptação é problema seu. O desastre acontece aqui, no Rio Grande do Sul, acontece aqui no Brasil. Então não é problema não. Então é aquela dinâmica do trabalho em grupo. Na mitigação, o professor vai dividir a nota, se é boa ou ruim, para todo mundo. Na adaptação, a sua nota é individual. Ou seja, cada um vai ter que se esforçar. Só que os países em desenvolvimento não têm dinheiro. As medidas de adaptação elas são muito caras. Então, esse financiamento tem que vir e essa vai ser a grande discussão, eu acho, da COP30. Quanto de dinheiro e para onde esse dinheiro vai e para que ações que esse dinheiro vai. Muito legal. Vamos falar um pouquinho mais de financiamento climático, desses incentivos para adaptação, tudo isso. Tanto internacional quanto aqui dentro, né? Quando a gente saiu para ouvir as pessoas para o programa de hoje, a gente encontrou 2 indígenas Kayapó que têm perguntas sobre isso, que são também produtores, e a gente vai ouvi-los agora. Governo, ia pergunta em pé. Mãe, bem fazendeiro, para cuterba, eu notei que de pelo caprim. Bame cam e bem o creia, eu notei dois. Caminho de dois, arecam. Bame pan e oia pelo capim por um inquérito. E anja o bem cuter o muito de para e cabenia cuter go mali cam o yare que de. Mana yane mana de me cuter me irmão, mana ia mulher creia que de mana pelo capim o menino que de no bar mana ia ainda. Bukan ne mana me biju creio me be mana mulu kerajui me ambil me orang pio kapri ba me ka bor ka menino joia e pio kapri com muito me ka ya kam ba e ju anenya me na jul te ka ben malit e ka ben pio e a beca. Trago para você, Eliane, essa pergunta então. Existe uma diferença de acesso a esse tipo de financiamento entre grandes produtores e pequenos produtores, entre produtores indígenas, por exemplo, que tem um papel, a gente sabe, tão importante também na preservação? Sim, o indígena, ele mantém a floresta em pé, ele presta esse serviço não só para o Brasil, mas ele acaba prestando o serviço para o mundo inteiro. A gente tem, mas ele também é mais vulnerável. Já o grande produtor, ele tem como se articular, ele tem como fazer lobby, né? E existe um mercado privado de emissões, de pagamentos, e um mercado regulado, está sendo regulado agora, né? Então, o produtor, o rural grande, ele pode emitir um título e entregar para a empresa de insumos, a empresa exportadora, um serviço ambiental e receber remuneração por isso fora do esquema governamental regulado no privado, né? Já pelo lado mais descapitalizado, social, os pequenos assentamentos, os pequenos produtores rurais, que o indígena ele também é beneficiário da lei da agricultura familiar, o indígena, o quilombola, o pescador, ele é beneficiário de todas essas políticas. Mas, assim, para receber, para manter a floresta, há um tempo já vem sendo feito pesquisas, né, pela própria Embrapa, e depois surgiu a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, que é um programa federal que está em vias de implementação, que dá preferência ao pagamento para terras indígenas, para quilombolas, para
essas populações, mas ainda está em fase de implementação. E esse projeto de lei 182 de 2024 do mercado de emissões, crédito de carbono, que está pendente de sanção, ele também prevê a medição, metodologias, né, que estão em desenvolvimento, né, e já estão há alguns anos, de quanto aquela biomassa, aquelas árvores, aquela floresta valem em termos de carbono e outros serviços da água, da biodiversidade, dos animais, né, para que eles possam receber uma nota, que a gente chama nota de RED, de redução de emissões por desmatamento e degradação, e os recursos do Fundo Clima, outros recursos, possam vir a ser pagos e decididos sobre o seu uso coletivamente pelas tribos indígenas, pelos quilombolas. Então, isso está demorando um pouco, mas vai acontecer. A gente está chegando já no finalzinho do programa, queria ouvir vocês sobre esse assunto, queria que a gente comentasse um pouquinho de transição justa também. Se isso que a gente está falando já é estratégias, né, de incluir todo mundo, queria te ouvir, Bruno, e ouvir a Kênia também. Transição justa, comunica com o que a Kênia colocou e com a história do grupo que a gente reuniu lá no Rio em 92, né? A base multilateral de consenso de que se entendeu que o poluidor deveria pagar pela crise climática, ou seja, os países desenvolvidos que se industrializaram mais rapidamente e queimaram combustíveis fósseis em maior quantidade do que os em desenvolvimento, eles deveriam pagar para os países em desenvolvimento para que eles fizessem adaptações tecnológicas ou mudanças em políticas públicas para não seguir a mesma trajetória de emissões e ainda também se adaptarem aos efeitos da mudança do clima. Infelizmente, isso é feito no que a gente chama de base de consenso, nas negociações multilaterais, mas é a única alternativa, onde todas as mais de 180 partes ou países ali representados entram em consenso de que sim, lá em Copenhague, os países desenvolvidos vão pagar 100 bilhões de dólares por ano. Descumpriram em boa parte isso. Agora a gente chegou a uma promessa de 300 bilhões. Por que é importante trazer esses princípios de transição justa, não só na negociação internacional, mas também domesticamente, e reforçar isso, ainda que as suas metas não sejam cumpridas na sua plenitude? Porque se a gente não tivesse esse mecanismo, a gente era zero. Não era nem 300 bilhões de dólares por ano, nem a promessa. Por quê? Porque os países se fecham, se protegem e cada um cuida do seu. E no final, todo mundo perde por causa do problema da atmosfera, mas em especial os mais vulneráveis. Do mesmo jeito, a gente tem que trabalhar isso internamente. E aí eu vou citar de novo o trabalho do Plano Clima que está sendo feito aqui no Brasil. Vou colocar 2 pilares para essa transição justa. A base da ciência. O MCTI lançou a chamada plataforma Adapta Brasil. Ele mostra, por exemplo, as áreas ao longo do ano que têm maior risco de vulnerabilidade à seca na agricultura. Então a gente sabe, com base em ciência, quem é o mais vulnerável, quem está mais vulnerável. Isso é importante para você endereçar corretamente. O segundo ponto, representatividade. A gente tem uma esplanada com muita representatividade que está sendo refletida principalmente nos planos setoriais de adaptação. Nós temos um plano setorial de adaptação para comunidades indígenas e povos tradicionais. Nós temos, como eu falei, de segurança alimentar, segurança hídrica, agricultura familiar, para que todos coloquem a sua perspectiva e enderecem as melhores soluções. Esse é o princípio aí da gente garantir uma transição justa domesticamente e lutar por ela também internacionalmente. Kênia, você quer adicionar uma coisa nos 2 minutinhos 2 final? minutos. É só para colocar o seguinte, os efeitos das mudanças climáticas não são sentidos de forma igual. Então, a transição justa, ela pensa nisso. Uma pessoa pobre e vulnerável vai sentir o efeito da mudança climática de uma forma muito maior do que uma pessoa que tem dinheiro. E só para exemplificar, a gente teve aquelas queimadas aqui no Brasil. A pessoa que tem mais dinheiro estava dentro de casa no ar-condicionado. Ela não sentiu tanto o problema da fumaça. A pessoa mais pobre estava na sua casa, com as janelas abertas, sem ar-condicionado, sentindo a fumaça entrar. Então, os efeitos da mudança do clima elas não são iguais. Então, a transição justa trabalha isso. Eu tenho que pensar nas vulnerabilidades, na questão social, para eu trazer todo mundo junto. Não deixar os pobres mais pobres ou mais vulneráveis.
Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Acho que a gente foi em todos os aspectos, em muitos dos aspectos dessa questão. E a gente agradece, então, à consultora legislativa da área de agricultura, Aliane Russinski, à consultora legislativa da área de meio ambiente, Kênia Simões, nesse programa. E agradece também ao Bruno Brasil, que é do Ministério da Agricultura. E agradece também a você, a todo mundo que acompanhou e participou com perguntas e comentários. O programa fica disponível na nossa página no YouTube e no site da TV Câmara, se você quiser rever ou compartilhar. Semana que vem a gente está aqui de novo, na sexta-feira, ao meio-dia, para discutir a licença paternidade, um projeto com mudanças na Câmara que faz a diferença na sua vida. Até lá. Tchau, tchau.